Pessoal, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso primeiro encontro aí desse projeto lindo que eu tenho desenvolvido, que eu tenho começado a trabalhar. Hoje é o nosso encontro inaugural do Clube do Livro da TCC. Nós já temos um livro escolhido, que foi escolhido por vocês lá dentro do grupo VIP, né? Então eu fiz uma votação e o livro que ganhou foi esse aqui. Hoje nós não iremos trabalhar com o primeiro capítulo do livro, porém nós temos conteúdo para hoje. Hoje o nosso objetivo aqui é fazer uma visão geral da temática, como se fosse uma introdução, né, para que possamos aí iniciar a nossa leitura, os nossos estudos de maneira já um pouquinho introduzido no tema. E o objetivo de hoje é também trazer algumas informações do funcionamento do nosso grupo. Então, esse encontro de hoje é muito importante para o segmento dos próximos encontros. Antes de já passar os slides, eu quero deixar uma coisa clara para todas vocês que estão aqui hoje. Nós estamos num grupo muito bom e que, se Deus quiser, vai permanecer num número alto, assim, eu fico muito, muito feliz mesmo de ter tanta gente na sala. Os nossos encontros, eles ficarão gravados. Calma aí, não saiam da sala. Nossos encontros ficarão gravados, porém, o objetivo do nosso clube é isso aqui que está acontecendo hoje. Ter pessoas ao vivo comigo para que possamos fazer trocas, para que a gente possa conversar, para que a gente possa discutir. O objetivo principal do Clube do Livro não é fazer num formato de aulas, porque se fosse para fazer no formato de aulas, eu gravava, né? E não faria muito sentido convidar vocês para participar. Então, o nosso objetivo aqui é trabalharmos juntas. Então, nós iremos juntos discorrer, trabalhar o conteúdo disso aqui. Então, o ao vivo, ele é muito importante para que vocês possam tirar dúvidas, debater comigo, trazer as temáticas que vocês perceberam que na prática a aplicação não é tão fácil assim. Falarmos dos formulários, até coloquei no slide essa questão do formulário. Esse livro é riquíssimo em formulários práticos para vocês aplicarem com os pacientes. Então, aqui nós poderemos trazer esses formulários e discutir a aplicação deles. E para que isso aconteça de maneira organizada, o interessante é que tenhamos bastante gente na nossa turma. Então, que eu possa aí contar com vocês nas próximas terças-feiras, às 7h30. Então, seguindo aqui, para quem ainda não me conhece direitinho, eu farei uma breve apresentação, porque, igual eu falei, quero que o nosso encontro esteja o mais produtivo possível, mas que ele não se delongue tanto. Para quem aí não me conhece, eu sou fundadora do Centro de Ensino Capital para Psicólogos. Essa empresa, ela é uma empresa nova que eu abri em novembro do ano passado, porém, os produtos que existem dentro dela já existia antes da sua fundação. Agora que eu organizei tudo isso dentro do Centro de Ensino em sociedade com o meu namorado, que está aqui na nossa sala hoje também para conhecer a turma, junto com o Caio. A Capital para Psicólogos, ela desenvolve produtos e serviços não só na área de terapia cognitivo-comportamental, como também na área de marketing, captação e posicionamento e imagem para psicólogos. Atualmente, eu tenho mais de 850 alunos em minha base, então eu já dei muita aula sobre terapia cognitiva. Sou psicóloga, supervisora, mentora e palestrante. Sou especialista em TCC e também formada em supervisão clínica, né? Então, além das minhas especialidades dentro das TCCs, eu também tenho a minha formação em supervisão. As meninas aí daqui de Franca já me conhecem, né? Sou graduada pela Universidade de Franca, sou formada de forma prática pelo Instituto do IPCC, tenho coaching, tenho MBA em coaching e liderança para gestão de pessoas e negócios e várias outras extensões acadêmicas nessa área. E tenho formações em psicopatologia, não só pelo grupo PBE, como também por outros institutos, e formação em prática baseada em evidências, né, além das outras graduações e especializações em TCCs. O nosso Clube do Livro será 100% gratuito, tá? Do início ao fim, então, as 12 semanas que iremos estarmos juntas aqui, não haverá custo algum. Nós teremos aí
um formato fixo de dias e horários, então toda terça-feira às 7h30 da noite estaremos aqui, de hoje até o dia... Deixa eu ver aqui. Até o dia 19 de agosto nós estaremos juntos. Depois eu passo algumas informações lá no nosso grupo para que vocês deixem salvo lá. A previsão dos nossos encontros serão de 12 semanas. Hoje, com esse encontro inaugural e introdutório à temática, depois nós iremos passar a cada semana por cada um dos capítulos, são 10 capítulos de conteúdos, e depois o último encontro, que é o capítulo 11, que é um encontro de encerramento. Então, nesse encontro também teremos conteúdos, né? Tira dúvidas, farei aí uma visão geral do livro e trarei mais algumas questões. Então, a nossa previsão é de 12 semanas, começando hoje. Aqui, só para a gente fazer um geralzão, né, do que o livro tem para nos oferecer, e para a gente já começar com a nossa parte introdutória, o nosso livro, esse livro escolhido, né, que vocês escolheram aí, depois até eu quero verificar se alguém se candidata em me contar um pouquinho, né, o porquê que quis esse livro. Ele é um livro básico de regulação emocional. Existem vários outros, mas esse aqui é a base. Então, qualquer temática em emoções, o primeiro passo é estudar esse livro. Então, como uma boa escolha aí para nós. Esse livro ele vai trazer para nós uma integração de teoria e prática, olhando para as estratégias de regulação emocional em TCC. Ele vai ajudar o terapeuta a compreender como que a mente humana faz todo o processamento da informação emocional. Ele vai nos mostrar também como que o sofrimento do paciente persiste diante dessa desregulação emocional. Ele traz para nós aí estratégias, todas as estratégias dele, baseada nessa prática em evidências. Então, é um livro já para nós aí que temos esse interesse em trabalhar com práticas baseadas em evidências. Igual eu disse, ele é um livro extremamente prático, então nós vamos encontrar, além da teoria, vários formulários na qual nós poderemos utilizar tanto aqui no nosso grupo, né, para a gente treinar, para a gente conhecer, quanto também com os nossos pacientes. Ele também traz algumas linhas, alguns capítulos que são voltados às outras práticas da TCC, como, por exemplo, a terapia focada na compaixão e a terapia da aceitação e do compromisso, que são mais duas práticas aí baseadas em evidências para alguns diagnósticos, para algumas questões clínicas. O livro, ele traz para nós possibilidade de formulação de casos. Então, como nós estamos falando da TCC, é impossível fugir da conceitualização, é impossível fugir da formulação. Então, eu espero de verdade aí que esse livro abra também para vocês essa possibilidade de treinamento. E, claro, a parte de habilidades terapêuticas, né? Todos os livros de TCC vão promover esse treinamento das habilidades terapêuticas. E aqui nós teremos oportunidade de trabalhar isso também. E aqui, por último, eu coloquei, né, que a capacitação do terapeuta para lidar com as suas próprias reações emocionais durante o processo terapêutico. Então, antes de seguir, eu quero verificar com vocês, deixa eu ver a carinha de todo mundo aí, eu quero verificar com vocês o porquê que vocês acreditam que esse livro precisa ser o nosso primeiro livro do Clube do Livro. E aí? Thaísa, Ju, Rebeca, quem se candidata aí? Por que será que esse livro foi o escolhido para vocês? Por que é importante estudar e aprender regulação emocional em psicoterapia dentro da TCC? Sem briga, tá? Uma de cada vez. Acho que primeiro porque... Me ouve? Eu acho que... Ouço, tá. Ju. Acho que primeiro porque a desregulação emocional está presente em muitos dos transtornos aí. Acho que acho que é necessário que a gente trabalhe dentro das demandas que vão surgindo também, né? Então, acho que esse é eu não estava no dia dessa escolha, enfim, mas eu achei que me interessou muito porque eu não aprofundei a leitura com esse livro, assim, ainda, né? Perfeito. Mais alguém para falar o porquê que é importante estudar regulação emocional em terapia?
Eu fiquei pensando que as emoções são de mais fácil acesso do que os pensamentos, do que as crenças, então a emoção chega primeiro, é mais fácil de identificar, né? Então. Legal, é isso mesmo, Rebeca. Débora. Oiê! Tudo bem? Tudo bem. Bom, aqui no consultório, né, aparece muito essa questão da regulação emocional, né, e pensando também naqueles pacientes psiquiátricos, né, que quase sempre tem essa demanda também. Então, é um livro que eu já conheço, mas no dia a dia é tão corrido, né, e aí eu achei legal porque, assim, é o coletivo, né? Eu acho que o coletivo funciona muito bem, assim, então eu acho que é uma temática que é o básico que a gente precisa saber aí. Perfeito, é o básico, é isso mesmo. Vamos voltar para a nossa apresentação. Meninas, prometo que essa parte introdutória do livro está acabando e a gente já vai pular para o nosso conteúdo, tá? Esse é o sumário do livro que vocês escolheram, né? Tenho certeza que vocês já, por curiosidade, já tenham bisbilhotado, mas eu trouxe aqui para caso alguém não tenha olhado ainda. E eu também trouxe o sumário já para trazer para vocês uma estratégia que eu utilizo para fazer as minhas leituras. Eu não consigo, e isso para mim facilita muito, né, no movimento do ler. Eu não consigo pegar um livro e simplesmente pular aqui para o capítulo 1 e começar a leitura dele. Tá? Eu sei que tem gente tão metódica quanto eu aqui, e eu tenho certeza que vocês irão se identificar. Eu não consigo, gente, escolher um livro para leitura e ir direto aqui. Tá? Não é assim que lê, tá? Se você está lendo assim, está lendo errado. Vamos lá. Quando eu pego um livro nas minhas mãos para iniciar essa leitura, eu primeiro eu vou namorar com ele. Eu primeiro vou paquerar ele. Eu vou andar com ele na mão pelo menos uma semana antes de começar a ler ele. Que é o que está acontecendo agora, né? Desde o dia que eu lancei a oportunidade aí de iniciar esse grupo, eu estou andando com o livro na mão, dentro de casa. Então, eu vou para a sala, ele vai junto, eu vou lá para o outro escritório, ele vai junto, ele vem aqui para a mesa junto comigo, porque eu estou namorando ele primeiro, estou paquerando ele, tá? Para depois a gente começar a desenvolver um relacionamento ali. Então, eu começo as minhas leituras sempre lendo a capa, a contracapa, o bloquinho aqui, esqueci como que chama isso aqui, né? Alguns têm conteúdo, esse aqui não tem. Eu pesquiso um pouco sobre o autor, dou uma bisbilhotada, quais outros livros esse cara tem, quais outros livros ele já fez, eu conheço, né, esse autor de algum outro lugar, e depois eu passo por ele página a página. Então, sim, eu vou ler sobre os autores, eu vou ler para quem que ele ofereceu o livro, eu vou ler os agradecimentos, vou ler o prefácio, eu vou ler a lista de formulários, depois, gente, fica a dica aí para vocês. Lá no grupo, lá nas lojas do Grupo A, né, que é a loja que vende os livros aí da ArtMed, e esse livro é de lá, lá tem, vocês conseguem acessar os formulários em anexo, tá? Tudo gratuito. Então, para quem não tem esse livro lá, vocês conseguem acessar. Então, eu vou bisbilhotar quais são os formulários que tem, que o livro me disponibiliza, e com certeza absoluta, eu farei aí a leitura do sumário. Então, trouxe aí o sumário para vocês também. Então, capítulo 1. Por que a regulação é importante? Né? Por que trabalhar a regulação emocional é importante? Terapia do esquema emocional. Validação, né? Que para nós, psicólogos, isso é essencial. A identificação e a refutação dos mitos emocionais. O capítulo 5 já vai trazer uma estratégia de regulação emocional que todo psicólogo precisa aprender, são, né, na verdade, as estratégias de atenção plena. Depois ele vai trazer um pouco da aceitação e disposição, né, que já vai voltar um pouquinho lá para outra linha terapêutica, treinamento da mente compassiva, como melhorar o processamento das emoções, reestruturação cognitiva. Eu acho que o psicólogo em TCC não aguenta mais escutar esse termo, né? Tenho certeza. Redução do estresse e a parte final de conclusões. E aí lá no final tem um bloco lá de mais de 60 formulários para a gente trabalhar. Meninas, eu trouxe aqui, depois eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Lá no grupo VIP. O cronograma que eu vou seguir para facilitar a minha leitura
e a organização, né, da estrutura dos nossos encontros. Então, por semana, iremos ler um capítulo, começando já da próxima semana, e eu fiz uma média ali de quantas páginas, né, que é necessário vocês lerem por dia para se manterem atualizadas. Porque eu não quero ver ninguém perdida aqui e faltando dos nossos encontros, porque não deu tempo de ler o capítulo. O capítulo 2 e o 5 são os capítulos mais densos de conteúdo. Então, eles têm um pouquinho mais de páginas. O restante, todo, dá para ler 3, 4 páginas por dia. Tá? Depois eu mando esse cronograma para quem tiver interesse lá no grupo e aí vocês se organizem. Inclusive, eu dividi o livro, conforme eu mostrei aqui para vocês, tudo com post-it, ó. Tem post-it no livro inteiro. Tá? A Rebeca tá rindo, provavelmente porque ela sabe o quão louca eu sou com isso. Então, todas as páginas estão já organizadas aí para eu iniciar a minha leitura amanhã. Aqui, para a gente ir encerrando, como nós iremos usar os formulários aqui? Nós iremos usar aqueles formulários que o grupo trouxer dúvidas. Então, foi lá ler o capítulo 1. Capítulo 1 citou alguns formulários, né? E aí, vocês irão consultar esses formulários, vão tentar aplicar com os pacientes de vocês. E aqui, em grupo, nós iremos tirar as dúvidas da aplicação desses formulários. Então, o objetivo é que o nosso grupo seja prático mesmo. É por isso que eu quero vocês no ao vivo junto comigo. O objetivo desse grupo, conforme eu disse lá no início do nosso encontro, é que nós sejamos um grupo colaborativo. Nós estamos falando de terapia cognitivo-comportamental. E o princípio básico que o TCC segue é o princípio da colaboração. Eu estarei aqui fazendo o meu papel de psicoeducadora. Eu irei psicoeducar vocês sobre o conteúdo do livro. Né? Porque se fosse só para vocês lerem, não faria sentido ter feito todo esse evento aqui hoje. Então, eu estarei aqui no papel de psicoeducadora. Eu vou educar vocês sobre o conteúdo do livro. Vocês irão colaborar com o nosso grupo, trazendo dúvidas para que eu possa orientá-los melhor, principalmente com o olhar da nossa prática, tá? Porque só a teoria não basta. Eu falei disso esses dias lá no Instagram. A teoria, ela não basta. Se ela bastasse, eu não precisaria trabalhar. Não, vocês não precisariam de aula, eu não precisaria ser supervisora, não faria o mínimo sentido. Então, o nosso papel aqui é trabalharmos seguindo os princípios da TCC. Prática, colaboração, psicoeducação, resolução de problemas. E agora vamos para o conteúdo, né? Para a gente dar um pontapé aí, dar aquela aquecida para que semana que vem possamos começar com o capítulo 1. Pessoal, antes que vocês colhem aí, eu sei que já tem gente colando, o que é regulação emocional? O que é regulação emocional? Que inclusive é a temática do primeiro capítulo. É quando a emoção está ajustada à situação, ela é coerente, a intensidade dela e a emoção em si, ela faz sentido perante o que aconteceu. Legal, boa. Quem mais? O que é regulação emocional? Vou melhorar a minha pergunta. Quais estratégias vocês conhecem de regulação emocional? O próprio modelo cognitivo. Carol? O próprio modelo cognitivo. Boa, essa estratégia é boa. Qual outra, Rebeca? Eu tinha falado da reestruturação cognitiva. Reestruturação cognitiva. Quem também, mais? exercícios diferenciais. Ativação comportamental também, né? Como ele vai lidar com as situações que vão acontecendo e, né, o que ele vai fazer disso que lhe acontece, o que ele vai, né, o que as emoções ensinam para ele, enfim, né? Acho que tá. O próprio livro, no primeiro capítulo, já vai dar um chacoalhão em nós. Porque ele já vai dizer para nós que regulação emocional nada mais é do que a própria terapia. Não existe uma estratégia, não existe 10 estratégias.
A regulação emocional é o simples fato de cumprir aquilo que a Rebeca trouxe para nós. Se regular emocionalmente. Mas óbvio que isso não tem. Então, trouxe aqui até alguns conceitos, né, para a gente discutir um pouquinho. Mas a regulação emocional, ela é muito mais simples do que parece. Eu sei que existem, sim, estratégias, né, existem técnicas e etc e tal. Porém, o objetivo da nossa terapia é regular o paciente. Então, a reestruturação cognitiva, a escuta ativa, uma boa descoberta guiada, o próprio tempo, né? O tempo cura as emoções. Eu tô com raiva agora, se eu der 5 minutinhos ali de tolerância à frustração, essa raiva ela vai abaixar. E isso é regulação emocional. É também uma estratégia de regulação emocional. Então, aqui eu coloquei, né? Regulação emocional é a capacidade de perceber, compreender, modular e expressar as suas emoções de maneira adaptativa. Para quem é novo na TCC, para quem formou agora, né? Eu não sei como está o grupo aí, nós estamos em muita gente. O que é de maneira adaptativa? De maneira saudável. De acordo com o contexto e os objetivos da pessoa. Não se trata de controlar ou eliminar emoções. Então, eu nunca mais quero sentir raiva na minha vida. Isso é uma desregulação emocional. Como você nunca mais quer sentir raiva na sua vida? Mas sim de desenvolver um repertório para lidar com elas de forma saudável, de forma adaptativa, mesmo quando são intensas, dolorosas ou ambíguas, desconfortáveis. Quem nunca aqui pegou um paciente que não queria sentir frustração, raiva, ansiedade? Todas essas emoções, né, que são tidas pelo público leigo como emoções negativas, né, esse é o termo que a maioria das pessoas utilizam, eles entendem que a terapia é para eliminar esse tipo de emoção. Quando, na realidade, a terapia é para ajudar o paciente a perceber, compreender, modular e expressar as suas emoções. Gente, essa questão da percepção, da consciência da emoção, é um regulador emocional. Eu saber nomear. Eu estou me sentindo frustrada. Eu estou me sentindo decepcionada. Porque quando o paciente ele confunde essas emoções, ele não sabe lidar com elas. Então, o primeiro passo, né, da regulação emocional é a percepção, é a consciência, é o compreender. O que eu estou sentindo agora? Tem muita gente que confunde frustração com raiva, frustração com decepção, ansiedade com fome. Não tem? Então, essa percepção, essa autoconsciência do que eu estou sentindo já é um regulador emocional. Então, igual eu repito, né? Nosso papel como terapeuta não é ajudar o paciente a eliminar as nossas emoções, mas aprender a lidar com cada uma delas, principalmente com aquelas que são mais quentes para o paciente, para cada um, né, dos pacientes. Aí eu coloquei aqui cinco movimentos, né, 5 passos do processo dessa regulação emocional, que é o perceber, que é essa consciência emocional, né? Então, no processo, o paciente ele precisa aprender a perceber, a nomear a sua emoção com precisão, e ele só será capaz de nomear essas emoções com precisão se você for um bom psicoeducador. Se você souber psicoeducar os seus pacientes. Lau, como é que eu aprendo a psicoeducar os meus pacientes? Você precisa aprender o funcionamento de cada emoção. Como que funciona a parte fisiológica de cada emoção. O fundamento, a função de cada emoção. Então, para que serve a raiva? Para que serve a decepção? Para que serve a ansiedade? Vanusa, eu irei liberar para vocês os slides. Eu libero, tá? Não tem nada demais aqui nos slides, não libero. Mando o PDF para vocês. Então, essa alfabetização emocional é papel do terapeuta, né? Às vezes o terapeuta ele chega aqui no processo de supervisão e ele fala assim para mim, mas meu paciente não sabe o que é ansiedade. Então, mas ele não sabe mesmo. Foi você quem informou para ensiná-lo.
Ah, mas dá trabalho. Dá, eu sei, né? Trabalhar dá trabalho mesmo. E aí o nosso papel é desenvolver estratégias para fazer uma boa psicoeducação. Aqui eu sei que tem as meninas que são fãs dos slides, que gosta de desenhar, de mostrar o ciclo, e isso é maravilhoso. Quanto mais material informativo o paciente receber, ou ilustrativo que ele tiver acesso nas sessões, maior a fixação, maior o aprendizado dele. Então, tenham materiais informativos sobre o funcionamento das emoções. De quais emoções? Todas, de preferência. Conforme os pacientes vão chegando, nós vamos desenvolvendo esses materiais. Terceira etapa ali do processo, compreender por que ela está ali, que é essa função. Gente, eu lembro, né, uma autorrevelação aqui para vocês. Para quem está chegando agora aí, né, nas terapias da vida, a autorrevelação, ela serve para psicoeducar e ela serve também como o objeto, né, de vinculação terapêutica. E na terapia cognitivo-comportamental, nós podemos fazer essas autorrevelações. Aqui não estamos em terapia, mas estou tentando utilizar os termos da TCC, né, para que vocês possam ir fixando também. Eu lembro, gente, quando eu descobri, e eu estava velha já, tá? Não era menina nova, não. Menina velha já trabalhava com TCC já há um tempo. Mas eu lembro quando eu descobri a função da raiva. Como a raiva. Por que eu sentia raiva? Gente, aquilo foi, assim, um divisor de águas para mim. Porque como é uma emoção muito intensa para mim, muito quente, muito predominante, né? Então eu respiro, eu fico com raiva. Quando eu descobri qual era a função da raiva na minha vida, foi um grande divisor de águas. Identificar que eu sentia raiva quando eu tinha um outro sentimento ali vinculado àquela emoção. Porque às vezes eu me perguntava, não era para eu estar triste numa situação dessa? Não, não era. Por quê? Porque tinha uma outra emoção ali, uma outra função vinculada a isso. Ah lá, a Carol falando, né, que para ela foi a culpa. Olha que interessante, gente. Olha que bacana, olha o quanto isso é importante nos processos terapêuticos. Então, a quarta etapa ali do processo que eu coloquei para vocês é escolher como responder a ela. Então, os nossos pacientes, nesse processo de regulação emocional, ele precisa aprender, né, como que ele vai responder a cada uma das suas emoções. Viu que legal que eu coloquei ali, que é como responder e não como reagir? Porque a reação, ela é mais instintiva, né? A gente só reage. A reação, ela é mais impulsiva. E o paciente na terapia, ele precisa aprender a responder, a escolher como ele quer responder a cada uma de suas emoções. E, por último, modular a intensidade da emoção para que ela não tome o controle. Aqui já fica aí a observação para vocês. Tem muitos pacientes que chegam no consultório e falam que começou a sentir a emoção já naquele nível de intensidade. Então, na hora que você vai verificar com ele qual é a intensidade da emoção, ele fala, né, já estava 80, já estava 90, né, na linha ali da intensidade. E eu sempre brinco com eles que eu duvido. Gente, com vínculo terapêutico, tá? Eu não duvido das emoções dos meus pacientes, não. Mas ali no contexto, todos eles me conhecendo como me conhecem, eu já brinco, eu duvido que já estava a 80%, 90%. Vamos olhar um pouquinho para trás, vamos fazer a linha do tempo dessa emoção naquele dia, e aí quando eu vou olhar, a gente percebe, eu e o paciente vamos perceber juntos, que a emoção dele não começou no 80, no 90. Até porque, gente, a emoção não é interruptor, não, tá? Você liga, ela liga já no 100, igual lâmpada. Não. Ela vai começando ali a acender aos pouquinhos. É igual a ansiedade. A ansiedade, ela não começa já no ataque de pânico. Ela começa com um friozinho na barriga, ela começa com uma sudorese, ela começa ali com um fluxo de pensamentos, e aí ela vai subindo. Ah, mas a raiva, a ira, ela vem de uma vez? Não, nada vem de uma vez. Inclusive as emoções mais quentes, as emoções mais impulsivas. E aí percebe que o terapeuta ele tem que ter essa habilidade de ajudar o paciente a identificar isso.
As emoções, elas são automáticas? Elas são automáticas, mas elas não são interruptores. Elas não acendem de uma vez. Elas vão acendendo aos pouquinhos, até chegar num nível mais quente. Faz sentido? Alguém quer dar algum exemplo, já tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário sobre isso, sobre esse slide? É daí a analogia do termostato, né? Porque vai fazendo, né, o termômetro, enfim, né? Ela vai subindo, ela vai se elevando, né? Ju, obrigada pela palavra, tá? Você não faz ideia do quanto meus neurônios estavam aqui queimando, tentando lembrar o nome disso. Eu tô aqui assim, como chama, gente? Aquele negócio que vai coisando assim, ó. Pronto, lembrou, é isso. Gente, qual é o papel do terapeuta no processo de regulação emocional? Aqui eu fiz uma lista, né? Para nós podermos pensarmos agora, já nesses próximos dias. Qual é o meu papel na desregulação do meu paciente? Qual é o meu papel quando ele vive determinadas emoções que ele não tem repertório para lidar? E aí, uma das psicoeducações que nós já vamos introduzir aí na vida dos nossos pacientes é quando eles falam para nós assim, eu não sei como lidar com isso. Eu não sei como lidar com a minha ansiedade, eu não sei como lidar com a minha raiva, eu não sei como lidar com meus ciúmes. Nós vamos psicoeducar. Não é que ele não sabe, é que ele não tem repertório, ele não aprendeu. A mãe dele não ensinou, o pai dele não ensinou, a escola não ensinou. E é por isso que ele veio para a terapia, porque agora ele vai adquirir aqui repertório. Só não lida com emoções quem não tem repertório. Carol, você aprendeu a lidar melhor com a sua culpa quando você adquiriu esse repertório? Com certeza, né? Criando essa consciência, né, de qual a função, né, dessa emoção me ajuda a automaticamente regular ela. Perfeito, perfeito. Aqui, né, uma das coisas que eu acho que eu nem coloquei nos slides e que eu acho importante citar, né, nesse encontro introdutório, é que a regulação emocional, ela cumpre aquela função, aquele conceito que a Rebeca trouxe aqui no início. A regulação emocional é viver uma emoção de maneira adequada, não significa não vivê-la. Então, numa situação, por exemplo, que eu preciso sentir raiva, que eu preciso sentir culpa, eu preciso sentir. Preciso vivenciar aquilo. Desregulação é quando eu vivo isso de maneira desequilibrada, desorganizada. Mas é necessário viver. As emoções, elas estão aí, inclusive, para nos dar sentido, para nos alertar. Imagina se nós não tivéssemos o medo, por exemplo. Primeiro que não tinha ninguém vivo aqui mais, né? Imagina se nós não tivéssemos o sentimento de insegurança, medo de errar. Seríamos péssimos profissionais. As meninas que estão em supervisão comigo sabem o quanto eu brinco com isso. Eu tenho pavor de psicólogo, aliás, de qualquer profissional, de qualquer área seguro. Nossa, eu tenho pavor. Aí eu me sinto muito segura com o que eu falo. Ai, que medo. Eu fico com medo. Por quê? Porque isso me causa a impressão de que essa pessoa ela está tão segura a ponto de não se aperfeiçoar, de não se preocupar com o seu paciente, de não se preocupar com as atualizações necessárias. Então, não, gente, não é para se sentir muito seguro, não. Não é para não ter medo, é para ter medo, sim, medo de errar, medo de colocar o seu paciente em risco. É por isso que a gente estuda, é por isso que nós estamos aqui hoje, 8h10 da noite, estudando. Então, o nosso objetivo de regulação emocional é também mostrar para os pacientes que ele pode ter medo, ele pode ter raiva, ele pode ter ansiedade. Inclusive, ela tem uma função muito benéfica na nossa vida. As emoções, elas vieram na natureza humana com funções adequadas. Quem desadequou elas foi, no caso, fomos nós. Então,
O papel do terapeuta é muito mais do que um aplicador de técnicas cognitivas. Se eu me concentrar só nas técnicas cognitivas, só nas ferramentas de reestruturação, por exemplo, eu vou virar esse terapeuta que é um mero aplicador de técnicas. E é por isso que a TCC tem essa fama lá fora. Já peguei pacientes que se queixou de ir a primeira sessão, o terapeuta encher ela de formulários. Aí na segunda também. Aí na terceira, ela falou que estava na sexta sessão preenchendo o formulário ainda e a terapeuta não tinha desenvolvido vínculo com ela ainda. Então o TCC ele não é um aplicador de técnicas, ele é um terapeuta. E aí cumpre todos os fatores comuns de todas as terapias. O terapeuta, ele também vai atuar como um modelo, como um espelho, como um facilitador de regulação emocional para o seu paciente. Na terapia, né, existem alguns autores que vão falar para nós que a terapia, ela precisa ser o espelho das relações. A forma como o seu paciente trabalha em terapia, se relaciona com você, como ele vive as emoções em sessão, ele irá espelhar isso fora dali. Então, para mim, isso é muito, muito bacana, porque eu noto muito isso nos pacientes, o quanto na terapia eles vão aprendendo a se relacionar, a levar as emoções para os lugares, a lidar com as suas emoções diante do que ele lida aqui dentro comigo. Eu tinha um paciente que quando ele chegou muito desregulado e com toda a razão do mundo, eu não vou citar o caso aqui hoje, mas era um paciente que sim, nossa, quando eu escutei a história dele, eu falei, com certeza eu também estaria assim. E eu lembro que na primeira sessão, ele falou alto comigo e ele me perguntou se podia, porque ele viu que ele estava muito desregulado e ele perguntou, me desculpa, eu nem sei se eu posso falar nesse tom, e aí eu brinquei com ele. Eu falei assim, nesse horário você pode, só tá nós dois aqui no consultório. E era presencial, e ali ele falava alto comigo, e nessa primeira, na segunda, terceira sessão, ele chegou a falar palavrões de baixo calão, tá? Eu não me importo muito, porque eu sou desse tipo também. Mas ele se expressava daquele jeito em sessão, porque era como ele estava sentindo e como era o repertório que ele tinha naquele momento. Com a terapia, aquilo foi se regulando e ele passou a falar comigo de maneira muito mais adequada. E aí ele passou a levar esse repertório para dentro de casa, para falar com o filho e com a esposa. Então, a terapia, o terapeuta, ele pode ser esse modelo para o paciente. É por isso, piadas à parte aqui, né? É por isso que o terapeuta, ele precisa se cuidar, né? Imagina, você chega lá no terapeuta e ele todo desregulado, e aí fala palavrão também, e aí grita, e fala alto. É um caos, né? E aí fica todo mundo louco, e aí a gente tá ferrado. Nosso papel é também ajudar o paciente a reconhecer e a nomear as emoções, nós falamos disso no processo, validar a experiência emocional do paciente. Ou vocês acham que esse paciente que falava alto, que falava palavrões, ele não foi validado? Ele foi. Tanto que eu brinquei com ele, falei, nesse horário você pode, aqui você pode. Né? A gente não pode ir lá dentro de casa, mas aqui você pode. Aqui você pode falar palavrões, porque aqui é o momento, é o seu momento. Ensinar habilidade de regulação emocional, então o seu paciente ele precisa desse repertório de forma estratégica. Você vai ensiná-lo a isso. Ser o seu regulador emocional externo, né? Igual eu falei, é bom que o terapeuta esteja regulado para que ele possa fazer esse papel. E em momentos de intensa desregulação, o nosso papel ali enquanto psicólogo daquele paciente é oferecer estabilidade para ele, presença, clareza. Mostrar que você entende o porquê ele está se sentindo daquela forma naquele momento. E a modelação de regulação na sua própria postura. Eu falo que, e aí fica uma estratégia para vocês, que eu uso muito a checagem de humor, a verificação de humor inicial para eu melhorar a minha postura. Eu sou super brincalhona, eu sou super divertida, tá, em sessão. Geralmente os meus pacientes gostam de mim, os meus supervisionandos também, Rebeca gosta de mim, eu espero, Carol gosta de mim, eu espero.
As meninas geralmente têm um vínculo muito bom com os meus clientes. Só que eu gosto de verificar primeiro como o cliente está se sentindo. Porque imagina, né? Eu chego lá na sessão do meu paciente com o meu jeitão e eu brinco que eu converso aqui, eu tenho que me encaixar no quadrado, né? Aqui. Eu não dá para ficar quieta. Eu chego aqui toda empolgada, às vezes risonha, fazendo uma piada e brincando, e de repente a Rebeca está vivendo, sei lá, um luto. E eu não fiz a checagem de humor antes de me regular. Então, a checagem de humor, ela é essencial no início da terapia para você também verificar qual que é a minha postura, qual que é o meu tom de voz. Hoje, né, como que eu vou me comportar aqui diante disso? Aqui, gente, eu também vou me regulando diante das carinhas de cada uma de vocês que vai aparecendo aqui para mim. Às vezes eu vejo um sorrisinho ali, eu tô aqui assim junto. De repente eu tô vendo uma carinha mais séria, eu vou tentando, né? Eu vou chamando. E é isso. Afinal, por que falar sobre regulação emocional na prática clínica? A gente respondeu isso lá no começo, mas vamos dar uma passada de novo. Como é que vocês estão aí? Só uma checagem de humor aqui. Deixa eu ver se está todo mundo vivo, se não tem ninguém dormindo. Todo mundo vivo, né? Dúvidas? Então, vou jogar uma dúvida em vocês me respondem. Na prática clínica, quais dificuldades vocês têm com regulação emocional do paciente? Pelo menos umas 2, 3 respostas aí, porque eu cansei. Olha lá as risadinhas, viu? Aí eu posso fazer mais piada. Eu vejo as risadinhas, eu posso fazer mais piada. E aí, quais dificuldades que vocês têm com essa parte de regulação emocional na terapia, ou até mesmo com as emoções que os pacientes apresentam em sessão? Tem gente aqui que não suporta ver o paciente chorar, que se sente super desconfortável? E aí? Eu tenho um pouco de dificuldade de não tornar a internação superficial. Principalmente com questões voltadas para a raiva, por exemplo. Controle de explosões. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho. Já recebi 2 pacientes assim, com essas queixas bem parecidas e eu me peguei. Peraí, calma. Tá. Quem mais? Deixa eu ver. Sócrates falou aqui, ó. Paciente que não sabe traduzir em palavras o que está sentindo. É raro, mas acontece sempre. Acontece. E aí é aquilo que eu falei. Muitas vezes o paciente ele não consegue mesmo. Aí nós precisamos ajudar esse paciente a nomear essa emoção. Como, gente? Muitas vezes pelas reações fisiológicas. Porque aí as reações fisiológicas eles dão conta de identificar. Bom, eu sou contada das minhas reações fisiológicas aqui na raiva, eu tenho certeza que qualquer terapeuta fala raiva, você está sentindo, certeza absoluta. É por isso que para o psicólogo é essencial que ele tenha um domínio fisiológico de algumas coisas. Ah, mas eu não sou médica. Gente, eu também não sou marqueteira, também não sou contadora, e eu faço tudo isso aqui no consultório. Então, é necessário, sim, que o psicólogo tenha alguma noção, né, alguma base aí de como o corpo humano, de como a mente funciona diante de determinadas reações emocionais. Todo mundo tem de cor aqui como a ansiedade funciona. É necessário que tenhamos das outras emoções também. E aí, gente, vamos aprofundar, tá? Vamos sair do superficial. Tenho falado muito isso. O profissional, ele precisa ir um pouco além. Lá, a ansiedade dá friozinho na barriga, vermelhidão, sudorese, friozinho na barriga, coração acelerado, respiração ofegante. Gente, isso é sintoma que o paciente fala, tá? Você, terapeuta, precisa saber o porquê que o friozinho vem na barriga. Vocês sabem disso? Por que a pessoa soa quando está ansiosa? Por que ruboriza? Qual que é o acontecimento fisiológico ali dentro dele? Por que aquilo aconteceu? E isso vale para as outras emoções também. Tá? Aí eu acho bonitinho, tô sendo irônica, tá? Eu acho bonitinho quando vocês mandam lá assim para mim na caixinha, né? Vocês em geral. Lau, o que o psicólogo precisa estudar além de psicologia?
um monte de coisa. Né? Um monte de coisa. Eu queria saber o que ele não precisa estudar, para facilitar meu caminho aqui. Vou continuar. Parar com as broncas, vocês estão me conhecendo, alguns me conhecendo hoje. Daqui a pouco, semana que vem, tem 10 pessoas. Eu vou falar, gente louca, que eu sou completamente louca. Vamos lá, afinal, por que falar sobre regulação emocional na prática clínica? Camila, pode falar, minha querida. Olá, olha, só dar um exemplo aí, algo que me interessou no tema foi porque eu peguei uma paciente, eu cheguei num diagnóstico dela de transtorno de personalidade histriônica, e ela tem muita dificuldade de identificar as emoções, o que ela está sentindo, e eu tenho que fazer todo o acompanhamento com ela, já tem um tempo que eu estou atendendo ela, e ela tem déficit cognitivo que dificulta no processo de aprendizagem dela, então o avanço é bem lento. E quando ela fala das crises, que ela começa a ter uma crise emocional, ela começa a jogar as coisas no consultório, aí joga tudo no chão e tal. Antes ela começava a jogar as minhas coisas, né? E eu comecei a pegar firme com ela, e eu falei assim, olha, tudo que eu tenho aqui foi muito caro, então eu não pego as suas coisas e fico jogando. Né? Vamos se acalmar primeiro, depois a gente tenta conversar sobre o que está te deixando assim. Então, eu esperava ela guardar e tudo mais. Agora, ela começou a jogar as coisas dela dentro do consultório. E eu continuo falando, ó, se você tá qualquer coisa que você já sabe, né? Então, são raros esses eventos acontecer, porque eu pego mais firme com ela, né, nessas situações. Só que algo do tema, né, como é um caso mais desafiador para mim, porque é a primeira vez que eu estou lidando com uma histriônica, então é difícil para mim até poder ajudar ela, né, nesse processo de identificar, equilibrar, né, essas emoções e tudo mais. Era só um exemplo que eu queria dar para vocês de um caso que eu tenho dentro do consultório. Camila, conforme nós formos estudando e você for aplicando, traga para nós notícias, tá? Da sua prática, da condução, de como a paciente tem evoluído. Essa paciente está medicada, tá? Perguntinha aí para você já deixar separadinho para você. Essa paciente precisa de acompanhamento psiquiátrico. Não, ela tá sendo acompanhada e eu trago sim, tá? Perfeito. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci. Então, vamos lá. Por que nenhuma intervenção cognitiva funciona plenamente em um sistema emocional desregulado? Tanto que eu sempre falo nos grupos de supervisão, vamos aparar as arestas. Às vezes o terapeuta chega doido para fazer reestruturação. Lawane, mas olha que ele pensa errado, olha que o modelo cognitivo dele está totalmente disfuncional. Pera, respira um pouquinho. Tá vendo? Nem você não está respirando. Qual é a chance, né, do paciente se regular, coitado? Vamos trabalhar, em alguns casos, primeiro na regulação emocional. Depois eu vou fazer reestruturação cognitiva. Gente, isso é plano de tratamento, tá? Saber visualizar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Para as meninas são cansadas de me ouvir fazer essa pergunta. Então, uma intervenção cognitiva, uma ativação comportamental não vai funcionar se o paciente estiver extremamente desregulado. Isso vale, inclusive, para nós. Na prática clínica, nós não tratamos apenas pensamentos, pasmem. Nós precisamos trabalhar, principalmente as emoções. Afinal, as emoções, elas são muito mais difíceis de lidar do que os pensamentos, na maioria das vezes. Sabe por quê? Porque nós somos, aí eu falo nós no geral, nós pessoas intolerantes ao desconforto. E as emoções que aparecem na terapia são desconfortáveis. Tá? Não é alegria, felicidade, não é nada disso. Realização, não, são as emoções negativas, tá? Que aparecem. Então, nós temos maior dificuldade de lidar com isso mesmo. Nós tratamos pessoas vivendo emoções intensas, confusas e desconfortáveis. Então, muitas vezes, eles não sabem lidar com isso. Então, é por isso que nós precisamos aprender, ter, de fato, um repertório gigantesco para trabalhar com essas questões clínicas.
Conforme foi dito aqui no início, a regulação emocional, aliás, a desregulação emocional, ela está no núcleo, gente, de todos os transtornos emocionais. De todos. Vocês não vão pegar um paciente reguladinho. Vocês não vão pegar um diagnóstico sem desregulação emocional. E aí nós temos aí o combo, né, de comorbidades, que teremos ainda mais desregulação. A maioria dos nossos pacientes aprenderam a lidar com as suas emoções de maneira errada, evitando ou suprimindo. É por isso que na prática clínica isso tem que ser trabalhado. E cuidado, porque eu já vi terapeuta fazendo isso, evitando trabalhar emoções com o paciente por dificuldades próprias. Ah, mas eu também não sei lidar com a minha ansiedade. Oxa, e a gente tem que trabalhar isso lá na nossa terapia. Mas o terapeuta evitar trabalhar as emoções do paciente, porque é difícil, porque dá trabalho, porque é mais fácil reestruturar cognitivamente, mais fácil fazer uma ativação comportamental, nós iremos entrar aí num ciclo completamente disfuncional, que precisa ser feito. O que mais aqui? Sem regulação emocional, não há mudança estável. Então, você foi lá, fez ativações comportamentais, mas ainda o paciente não sabe lidar com as suas emoções. A chance dessas ativações comportamentais perderem a sua eficácia, perderem o seu sentido, é gigantesca. Então, de conteúdo, meninas, de conteúdo introdutório, pelo menos por enquanto é isso. Acho que deu para a gente ter uma noção geral aí do porquê que nós iremos trabalhar essas questões. Eu espero aí que ao longo dessa semana vocês agora façam os seus trabalhos. Leiam o capítulo. A gente não acabou, tá? Não vão embora. Vou dar os recadinhos finais aí e aí depois eu libero vocês. Leiam o nosso capítulo 1. Anotem as dúvidas. Usem os formulários do capítulo 1 e tragam para nós as dúvidas práticas para que no próximo encontro eu fale menos e vocês falem mais. Combinado? Então, agora, vamos para o nosso recado final. Eu já havia iniciado a divulgação não oficial do nosso próximo grupo, né, que eu irei lançar. Fiquem aqui para vocês receberem essas informações. E depois, para eu poder não precisar ficar falando de todos os nossos encontros. Karina, os nossos encontros irão até às 9 horas da noite, tá? Das 7h30 às 9. Claro, vez ou outra pode acabar uns minutinhos antes. Hoje eu programei para que fosse um encontro de 1 hora, mesmo para ser um pouco mais sucinto, já que era um encontro introdutório, né? A parte boa começa semana que vem. Meninas, em agosto, no dia 6 de agosto, eu irei lançar um grupo de técnicas em terapia cognitivo-comportamental. Nós iremos montar um grupo na qual nós iremos praticar 10 técnicas em TCC. Então, serão 10 encontros. Cada encontro será trabalhado uma técnica em TCC. O objetivo desse grupo que eu irei lançar é trabalhar de forma prática entre o grupo. Então, nós teremos aí 30 a 40 minutos de aula sobre a técnica e o restante faremos roleplay e treinamento em grupo. Então, cada encontro aí teremos a oportunidade de aplicar algumas técnicas nos nossos colegas, em mim e eu em vocês. Então, será um grupo que eu ainda não vi disponível no mercado, já que é um grupo focado em cada uma das técnicas aí, as mais prioritárias, né, as mais utilizadas na TCC. Nós iremos iniciar esse grupo no dia 6 de agosto. Será todas as quartas-feiras, às 7h30, às 9 horas da noite. Mesmo horário do nosso Clube do Livro. Serão 10 encontros, 10 técnicas de teoria e prática. O valor, a partir de semana que vem, que eu vou iniciar as divulgações oficiais lá no Instagram, será no valor de R$ 597,90. Esse é o valor integral, vocês podem dividir até em 5 vezes sem juros. E para vocês que estão recebendo essa divulgação antecipada, vocês têm até a próxima terça-feira, até o final do nosso primeiro encontro aqui do nosso primeiro capítulo, aqui do nosso clube, um desconto de R$100. Então, vocês também poderão dividir em 5 vezes sem juros, porém com um desconto de R$100. Esse valor, ele é válido somente até terça, tá? Eu não irei prorrogar mais, seria até hoje,
me pediram e eu também não iniciei as divulgações oficiais, então joguei para a próxima semana. Então, se vocês tiverem interesse em participar desse grupo de técnicas em TCC nas quartas-feiras comigo, façam a inscrição de vocês com antecedência. Uma das coisas que eu avisei, né, as alunas, as supervisionandas, é que eu quero muito que esse grupo de técnicas seja um grupo mais íntimo nosso. Sabe, nós aqui que nos conhecemos melhor, que já estamos vinculadas umas às outras, porque é um grupo de prática. E eu sei que colocar em prática na frente de pessoas que nós não conhecemos é muito desconfortável. Então, que seja aí um grupo um pouco mais íntimo. Eu brinquei com as meninas que eu queria fechar essa turma antes das divulgações oficiais, justamente para não entrar gente aí que a gente não tem tanto conhecimento. Então, aqui a gente já está entre amigas, estaremos aqui por 12 semanas seguidas, então fica o convite aí para vocês. Lá, como eu faço para me inscrever? Vocês me mandam um oi lá no meu WhatsApp, todo mundo aqui tem o meu WhatsApp, e fala, eu quero me inscrever no seu grupo de técnicas, e aí a gente combina a inscrição direitinho. Então, meninas, por hoje é isso tudo. Fica aí a tarefinha de casa para vocês e a gente se vê semana que vem, às 7h30 da noite, com o nosso primeiro capítulo do nosso queridão aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando. Boa noite para todas aí e até mais. Tchau, tchau. Até mais.